Dirigir em outro país é uma coisa que deixa algumas pessoas assustadas, outras já adoram, mas ficam apreensivas com as regras de trânsito que são um pouco diferentes das nossas, e outras morrem de medo de levar aquele olé de alguns atendentes de locadora que às vezes gostam de colocar algumas coisas extras na nossa reserva e que a gente só vai descobrir depois quando chega a fatura do cartão de crédito. E quando acontece algum acidente, então, como é que você deve proceder? Quais são os seguros importantes para que você não tenha um baita prejuízo? Então, hoje eu vou te ajudar a alugar um carro nos Estados Unidos sem cair em roubada para você sair dirigindo pleníssimo e pleníssima por lá, sem ter problemas e surpresas que podem te dar muita dor de cabeça. Então, vem conferir tudo isso comigo logo depois da vinheta. Olá, viajantes! Eu sou a Amanda da Viajando com Magia Turismo, agência especialista em organizar viagens para Orlando, na Flórida, e Gramado, no sul do Brasil, que são os destinos mais mágicos das Américas. E hoje eu estou aqui para acabar com o seu medo de dirigir nos Estados Unidos. Eu vou te falar sobre os principais documentos e regras para alugar um carro. Vou te ensinar a identificar se o atendente da locadora colocou algum adicional na sua locação que você não vai utilizar e que no final vai acabar dando um rombo no seu cartão de crédito. E também vou te ensinar o que fazer caso você se envolva em algum acidente de trânsito. E como eu sei que esse vídeo vai te ajudar muito, e se você deixar para depois você vai esquecer, então já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que vão viajar para os Estados Unidos, porque afinal dica boa é dica compartilhada. Sem falar que isso ajuda muito o canal a crescer e é um baita incentivo para eu continuar produzindo conteúdo para você. Vamos começar então pela documentação. Para fazer a reserva de uma locação de carro, é necessário nesse primeiro momento apenas os dados pessoais do motorista principal e a CNH. Até aí tá fácil. A questão aqui é a documentação que você vai precisar entregar quando você chegar lá para poder retirar o carro. Gente, prestem muita atenção nisso, porque é aqui que pode começar a confusão. Se faltar alguma coisa, o estresse da viagem já começa na chegada. Então, já de cara, você vai ter que apresentar a CNH do motorista principal, que foi informado na reserva, e o passaporte. E se for o caso de você querer indicar um motorista adicional, você também tem que apresentar a mesma documentação desse motorista. Sobre a carteira de motorista, muita atenção, porque nos Estados Unidos não é aceito em hipótese alguma a CNH digital. E não adianta chorar, porque sem a CNH física, o carro não vai ser entregue para você. E o que é pior, em caso de falta de alguma documentação, a locadora não vai te entregar o carro e não faz o reembolso da reserva. Você perdeu a sua reserva. Então você imagina o prejuízo. Outra coisa importante, na falta de documentação do motorista principal indicado na reserva, é mera liberalidade da locadora aceitar ou não a troca de titular por um motorista adicional que você queira indicar na hora e que esteja com a documentação em dia, por exemplo. Então, antes da sua viagem, cuide da sua CNH física como se fosse um tesouro. Deixa ela em casa e saia andando por aí só com a sua CNH digital, que no Brasil ela é aceita, obviamente. Ah, mas o amigo da minha vizinha foi, ele tava sem a CNH física e aceitaram a CNH digital dele sem problema. Olha, eu não sei em que locadora essa pessoa reservou o carro, mas em locadoras grandes e confiáveis como Alamo, Hertz e todas aquelas outras do aeroporto, é muito pouco provável que eles aceitem. Mas digamos que por um milagre a pessoa estava sem a CNH física e aceitaram a digital. Aí existe um outro risco. Caso ela seja parada por um policial, o que pode acontecer, e apresente apenas a CNH digital, essa pessoa vai ter um baita problema, porque o policial não vai aceitar a CNH digital. Ah, e não esqueça de conferir a validade da sua CNH. Ela tem que estar dentro da validade durante todo o período da locação. Caso ela vá vencer no dia seguinte que você vai devolver o carro, não tem problema nenhum, mas dentro do período da locação, ela tem que estar na validade. E a PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir, ela é obrigatória? Então, na Flórida, ela não é obrigatória, somente a sua CNH normal física.
Mas em alguns outros estados dos Estados Unidos, ela é obrigatória. Então, antes de você alugar um carro em algum outro estado dos Estados Unidos ou em algum outro país mesmo, você consulte se naquele lugar, se naquele estado ou naquele país, eles exigem a PID junto com a CNH física. E por que eu digo junto com a CNH física? Porque em qualquer lugar, a PID ela não é aceita sozinha, só ela só tem validade com a CNH física acompanhando. Para as pessoas que alugam o carro com a gente, todas essas informações e várias outras informações importantes sobre a locação de carro, elas são enviadas num guia. É praticamente um manual de locação de carro, porque passageiro meu não passa perrengue. Outra coisa obrigatória é um cartão de crédito em nome do titular da reserva, para que a locadora ela possa fazer o lançamento de um valor calção. No momento da retirada do veículo, vai ser lançado um valor calção em seu cartão de crédito, que deverá estar desbloqueado para compras internacionais. Esse valor ele vai variar conforme a categoria do veículo e o valor da sua locação. Então, geralmente a gente pede para que o passageiro ele deixe de valor disponível para bloqueio um valor de aproximadamente 3 vezes mais que o valor que deu a locação. Mas não se preocupa que esse valor depois, não tendo nenhuma avaria no carro, ele vai ser estornado para o seu cartão. Outra coisa importante sobre o cartão, ele também deve ser o cartão físico. Eles não aceitam o cartão digital e isso vale para locadoras aqui no Brasil também. E obrigatoriamente esse cartão deve estar em nome do titular da reserva. Caso o titular da reserva não tenha o cartão no nome dele, ou não tem o limite suficiente para passar e precisa apresentar um cartão em nome de outra pessoa, é cobrada uma taxa. E não esqueça que você vai estar nos Estados Unidos, então todas essas taxas cobradas, elas serão em dólar. E eu reforço aqui que todas essas regras que eu estou falando são as regras da locadora. Não são regras da agência de viagem que você contratou. Então, assim, a agência não tem nada o que ela possa fazer para te ajudar. Por isso que é importante você contratar o carro com quem entenda, com quem saiba, né, quais são as regras e te passe essas informações, porque chegando lá na hora não tem o que se possa fazer. E não esqueça que uma boa agência, ela deve sim passar todas essas informações para o passageiro dela. Outra coisa que acontece também é as pessoas que alugam o carro sozinha por conta na internet. Sem problema nenhum, gente. Só que não esqueça que você tem que pesquisar muito essas informações e essas exigências para que você não tenha surpresa desagradável depois. Acontece muito das pessoas alugarem o carro sozinhas pela internet, não colocam seguro ou não veem os detalhes, chegam lá e são surpreendidos depois com um monte de coisas que vêm lançadas no cartão de crédito. Então prestem atenção nisso tudo quando vocês forem alugar o carro sozinhos. Agora vamos para aquele momento que todo mundo fica apreensivo, que é a hora de assinar o contrato com a locadora e não ser engrupido. Ainda que você tenha alugado o carro com uma agência ou pela internet já aqui no Brasil e a sua reserva já esteja paga, é obrigatório para você retirar o carro, você tem que passar no guichê da locadora e assinar um contrato e apresentar a documentação que a gente falou agora, né? Então, possivelmente, você já deve ter ouvido falar de pessoas que nesse momento assinaram um contrato sem ler direito e quando viram, né, depois que devolveram o carro, já estavam no Brasil, quando viram tinha um monte de lançamentos extras no cartão de crédito e entrar em desespero, porque às vezes esse lançamento é maior, os valores são maiores do que a própria locação. E quando a pessoa não fala inglês, a chance é ainda maior disso acontecer. Aqui na minha agência, a gente tem contrato com a Alamo e com a Hertz, que eu acredito serem as melhores. Nenhum passageiro nosso nunca passou por uma situação dessa, mas de qualquer maneira eles sempre são instruídos para que não corram o risco. E para você não cair numa dessas, é bem fácil. Uma vez que você tenha contratado a sua reserva com antecedência, tenha sido instruído sobre todos os seguros e adicionais que estão nessa contratação, quando você chegar lá, você não vai ter mais nada a pagar. Então, quando você chegar lá, junto com os seus documentos que eu falei lá no começo, você vai entregar o seu voucher de reserva, que é esse aqui que eu estou deixando na imagem. Perceba que no voucher está escrito os detalhes da tua reserva e tudo que você contratou. A partir daí, o atendente vai localizar sua reserva e imprimir um contrato para você assinar.
Neste contrato aparecerá o detalhamento da reserva, o valor pago e lá no final, em valor devido na retirada ou custos totais, o valor deverá estar zerado, como nesses modelos aqui. Se nesse campo que eu mostrei aqui aparecer algum valor, é porque o atendente colocou algum adicional na sua reserva. Então pergunte a ele sobre esse valor, caso você realmente não tenha pedido nenhum adicional, como por exemplo, cadeirinha de criança, GPS, devolução do carro com o tanque vazio ou algum outro seguro adicional. Tá? Se você realmente não solicitou nada para o atendente, esse campo vai ter que estar zerado. Caso ele tenha feito algum lançamento extra desse e você assine o contrato, não tem o que fazer depois, afinal de contas você assinou concordando. E se você ficar nervoso na hora, de repente por não falar inglês e não saber contestar, né, e tiver ali um valorzinho escrito, faça mímica, faça qualquer coisa, aponte para o valor e fale no, e faça ele corrigir o contrato, porque uma vez assinado, esse valor vai ser lançado no seu cartão de crédito. Com os meus passageiros que alugam o carro comigo, eu sempre instruo para que, se isso aconteça e eles não consigam se expressar em inglês, para que eles me mandem mensagem na hora que eu converso, troco mensagem com o atendente da locadora e faço eles arrumarem o contrato. Eu sempre fico a postos quando tem passageiro meu chegando nos Estados Unidos. Outro detalhe bem importante são os pedágios. Na Flórida, por exemplo, principalmente no trecho Miami-Orlando, toda a via é pedagiada. E além de tudo, não tem guichê para pagar, né, para uma pessoa com dinheiro ou com cartão esse pedágio. É tudo de forma automática pelo sistema SunPass e ePass. Cada locadora tem uma forma diferente para habilitar esse transponder para que você possa passar no pedágio e também uma forma diferente de cobrança. Em algumas locadoras, como na Alamo, por exemplo, você não precisa pedir para habilitar nada. Você só vai pagar uma taxa nos dias que você passar por algum pedágio. Caso você não passe por pedágio nenhum, você não paga taxa alguma. E mais o valor de cada pedágio que porventura você venha passar. Já em outras, você é obrigado a pedir, a solicitar que eles habilitem o transponder. E aí eles vão cobrar uma taxa diária por todos os dias da sua reserva, você passando ou não em pedágio. O que, na minha opinião, é algo bem abusivo. Então, se você não quer ter prejuízo, vai alugar um carro sozinho pela internet, vá atrás dessa informação, que ela é muito importante. Se vai alugar com qualquer agência, essa agência também tem que te dar essa informação que ela tem que saber. Tá? Para os nossos passageiros, eu sempre informo com relação a isso, ele já sai daqui sabendo de tudo. Agora eu vou te dar uma dica extra imperdível. Para quem retira e devolve o carro no aeroporto de Orlando, é possível pegar um passe de pedágio para turistas que vão alugar carro com algumas locadoras. Ele se chama Visitor 2 Pass. Tem alguns detalhes para poder utilizar, mas não é difícil, não tem pegadinha e nenhuma taxa escondida. A grande vantagem é que a tag realmente não tem custo e você vai pagar somente o valor dos pedágios que você passar. Mas não esquece que tem que devolver a tag no aeroporto de Orlando, senão aí sim vai ter que pagar uma taxa de $10 por não ter devolvido. Até o momento não tem como devolver em outro aeroporto. Se você quiser saber como funciona, em quais terminais ficam as máquinas para retirar e devolver a tag, é só perguntar aqui embaixo que eu te respondo. Contrato assinado, chaves na mão, tudo certo. Agora é só se dirigir ao estacionamento do aeroporto para você retirar seu carro. Deixe o passaporte, a CNH e o contrato de locação em mãos, porque na saída da garagem, a pessoa do guichê vai pedir esses documentos novamente para fazer uma última checagem. Agora vamos falar de acidente de trânsito. Isso é complicado mesmo quando a gente está no nosso país. Imagina então você estar num país estrangeiro e bater o carro. Nos Estados Unidos, mesmo em acidentes de menor impacto, a polícia ela deve ser acionada. Então, caso você se envolva em um acidente de trânsito, por menor que ele seja, ligue urgente para o 911. Sendo uma batida simples, sem feridos, faça como você faria no Brasil. Tire foto de todos os ângulos, de todas as avarias, para você estar documentado do que aconteceu ali no local do acidente. E se você tiver tido algum ferimento, por menor que ele seja, tire foto desse ferimento também.
Feito isso, veja a possibilidade de você colocar o seu carro no acostamento ou mais para lateral e coloque o triângulo, como você faria aqui no Brasil. Para que o seguro do carro que você contratou na hora da sua reserva, para que ele possa ser acionado, você vai ter que estar em posse do boletim de ocorrência feito pelo policial. Sem isso, estando você certo ou errado, provavelmente a locadora vai cobrar de você todas as despesas para o conserto das avarias do carro, independente de você ter contratado seguro. E possivelmente você também vai ter que arcar com as despesas do conserto do carro da outra pessoa. E um simples amassadinho num para-choque lá é uma fortuna. Em acidentes que envolvam vítimas e ocasionem qualquer tipo de ferimentos, principalmente em terceiros, ainda que esses ferimentos não sejam tão graves, a minha sugestão é contratar um advogado, porque nesses casos envolve uma série de outras questões mais complicadas que só um advogado de lá pode resolver, uma vez que envolve leis de outro país. E lá, esse tipo de coisa, esse tipo de acidente de trânsito com vítimas é levado muito a sério, coisa que deveria acontecer em todo lugar, né? E daí agora você deve estar pensando, mas meu Deus do céu, contratar um advogado lá vai sair uma fortuna. Eu te digo, para isso existe o seguro viagem, que é outra coisa muito importante que você não pode sair do Brasil sem ter. O seguro viagem, muitos deles, eles têm assessoria jurídica para esse tipo de problema na cobertura. O seguro viagem não é algo tão caro como muitas pessoas pensam. Eu sei porque eu também trabalho com seguro viagem, né? Meus passageiros que contratam seguro viagem com a gente já são instruídos sobre isso, sobre a importância do seguro viagem e sobre todas as coberturas que esse seguro tem. Caso você precise de orçamento de um seguro viagem, é só me pedir que eu busco as melhores opções dentro de várias seguradoras que nós trabalhamos, que atendam às suas necessidades e o seu orçamento. Mas voltando aos acidentes sem feridos, depois que você se documentar bem com todas as fotos, com o boletim de ocorrência feito pelo policial e estiver liberado, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar para a locadora para acionar o seguro. Aí então eles vão te mandar um outro carro em substituição do carro batido, vão avaliar as avarias do carro e analisar para ver se o seguro que você contratou, ele dá uma cobertura parcial, total ou não tem cobertura nenhuma. Se tiver algo a pagar, esse valor ele vai ser debitado no cartão calção que você deixou. Por isso é tão importante você saber quais foram os seguros que você contratou no momento da sua locação e quais as coberturas estão inclusas nele. Nos carros locados com a minha agência já está incluso na locação a proteção do veículo contra perda e dano, que é o CDW, e a proteção adicional a terceiros, que é a EP. Também está incluso um motorista adicional, quilometragem livre e todas as taxas administrativas. Você já chega lá com os principais seguros contratados e sem mais nada a pagar. Na minha agência não sai carro sem esse tipo de seguro, nem que peçam, porque eu sei o tamanho da dor de cabeça que é e o prejuízo que o meu passageiro pode ter caso algum imprevisto aconteça. Mas existem várias outras proteções que não são obrigatórias, mas que se você achar necessário, você também pode incluir na sua locação, e isso você pode fazer no momento da retirada do seu veículo. Eu já vi acontecer muitos problemas com quem aluga carro sozinho pela internet, porque geralmente não se atenta a esse detalhe do seguro. A pessoa vê lá uma locação super barata e vai reto naquele carro, sem muitas vezes nem perceber que não tem seguro ou tem um seguro muito básico. Daí acontece um acidente e a pessoa descobre que o barato sai caro. A variação ela é muito pequena de um lugar para o outro. Então, quando você for comparar preços de locação de carro, que você pegou o orçamento por aí, verifique se todos os orçamentos que você pegou estão com as mesmas proteções, os mesmos seguros. Porque são essas proteções que fazem o valor variar bastante. E se você for locar carro com uma agência, preste muita atenção para que essa agência ela saiba exatamente o que ela está ofertando para você. Se ela tem conhecimento disso, para ela poder te instruir sobre todas essas coisas importantes que eu estou falando para você. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo possa ter esclarecido todas as suas dúvidas e te ajude a não ter problema com locação de carro na sua viagem. Até o próximo vídeo. Tchau!